senador Eduardo Girão, do Ceará, é o meu convidado a partir de agora. Girão, como é bom falar contigo de novo. Seja bem-vindo, meu irmão. Obrigado, meu querido, pelo carinho de sempre, Pitoli, você, Borgo, toda essa audiência maravilhosa, né? Eu fico assim muito emocionado com poder servir, né? Porque é o nosso dever fazer o que a gente está fazendo no limite das nossas forças, das possibilidades que nós temos. Quero cumprimentar a senadora Damares, cumprimentar o senador Magno Malta, porque a gente foi junto nessa missão oficial, saímos Dia das Mães, todos nós, né, das nossas famílias, para cumprir essa tarefa. E eu vou te falar, viu, Pitoli, você que é uma pessoa que tem um coração gigante, o Borgo também, né, a gente aumentou muito mais a nossa responsabilidade depois dessa visita, né, porque o que aconteceu lá, e quando a gente lembra do que aconteceu no Brasil, num passado bem recente, quando nós tivemos gente que pegou em arma, gente que sequestrou embaixador, que assaltou banco e que foi exilado, foi asilado em outros países e no exílio. Essas pessoas compunham música, fumavam cigarros, até oxalá de maconha, né? Sei lá. Fumava E muita maconha também assim, Girão. champanhe, regada a champanhe no outro país. E você vê o que está acontecendo com os brasileiros na Argentina, né, que entraram e pediram, foram as autoridades, e todo mundo sabe, o governo Milei sabe a perseguição política, a ditadura que existe aqui no Brasil, né, e essas pessoas foram na ânsia de alguma forma serem acolhidas, né, fugindo do seu próprio país. Como é difícil chegar no país dos outros, sem condição, sem conhecer ninguém. E essas pessoas foram lá, tentaram a regulamentação, de forma, buscaram as autoridades, né, e no momento de renovação ali da precária deles, né, da documentação que tem que renovar de 3 em 3 meses, até que saia o asilo definitivo, eles são presos pelas autoridades argentinas. Isso é surreal. A gente foi visitar, certo, Pitoli? E olha só o que aconteceu, para você ver o nível de aparelhamento que a gente viu existir na Argentina, que foi uma das sabotagens que aconteceu no governo Bolsonaro, que teve muita boa intenção de fazer o que é correto pelo Brasil, e o nível de aparelhamento de instituições sabotou, boicotou. E lá na Argentina, se o Milei não abrir o olho, vai acontecer a mesma coisa. Né? Vão deixar ruir o governo dele, que é um governo que tem feito a diferença na área da economia, tem buscado abrir, tem buscado fazer o enxugamento necessário da máquina, tirar a ideologia perniciosa das escolas de crianças, uma série de situações. Mas me parece que os Kirchner, né, estão ali aparelhados ao ponto de 3 senadores da República, numa visita ao presídio, à tarde, de manhã tivemos com o governo Milei, não com ele. Tentamos, não conseguimos ainda, mas falamos com uma pessoa que é de um escalão ministerial, que é exatamente como se fosse o ministro do interior, e também com o chefe nacional, diretor nacional de imigrações. É uma reunião muito produtiva, mas à tarde, Pitoli, eu quero denunciar aqui no seu programa, nós fomos visitar, chegamos 10 minutos antes, estava marcado 2 horas, nem almoçamos direito. Fomos no self-service rapidinho, engolimos, saímos para os presídios que ficam na região de Essenza, ali do aeroporto internacional, um pouco distante ali do centro de Buenos Aires. E sabe o que foi que aconteceu? 10 minutos antes nós chegamos, tomamos um chá de cadeira de 1 hora quase, né? Porque a gente só tinha até 4 horas para visitar os 2 presídios. Então ficaram cozinhando, anotava numa agenda os nomes, anotava no outro, uma série de burocracias que os advogados que estão acostumados a irem lá não veem isso quando eles vão, não existe isso. Fizeram uma série de situações com 3 senadores do Brasil, e olha só, não me permitiram entrar.
porque eu não levei a minha carteira institucional do Senado, que só vale do Brasil e que eu nunca usei aqui. E eu estava com meu passaporte diplomático em mãos, que lá diz que eu no exercício do mandato. Lá na entrada do presídio tinha meu nome oficial, autorizado pelas autoridades, e os caras recusaram. Depois eu entendi por quê, Vitória. Depois eu entendi por quê. Né? Enquanto o senador Magno Malta e Damares, a muito custo, conseguiram entrar, porque eles levavam, por acaso, essa documentação, eu fiquei esperando ali na sala, onde ficam os familiares, onde ficam as autoridades, os oficiais deles, e eu comecei a olhar e vi o extintor de incêndio, 2 anos sem recarga, vi as janelas tudo quebradas, situação sanitária péssima. Quando o senador Magno Malta e senadora Damares voltam da visita aos presos, que eu não pude entrar, olha só o que foi que aconteceu, Borgo, você que é um homem do direito. Eu perguntei à senadora Damares e senador Magno Malta, e aí? Vocês viram como é que estão as condições da cela? As condições do banheiro, do colchão, de tudo lá? Não deixaram. Não permitiram. Levaram os brasileiros para outra sala e não deixaram visitar. E nem a Ana Paula, que está com câncer, que está com problema também de doença autoimune, que está com depressão profunda. Né? Então, isso não é correto fazer isso com brasileiros que estão já num país diferente, no frio, porque lá está frio, né? E as famílias completamente jogadas ao léu no país diferente, e a gente vai voltar, viu? E é isso que aconteceu nos próximos dias, no máximo na próxima semana. Eu quero voltar à Argentina, nada é por acaso, né? E vamos denunciar as autoridades e vamos ficar em cima para regularizar exatamente o que precisa ser feito dentro da justiça, dentro de um processo de direitos humanos internacional, fazer com que essa perseguição acabe, inclusive, dentro daquele país. Girão, antes da minha pergunta para você, Damiana de Jesus, dizendo que é de Fortaleza, da tua terra, do Ceará, e é tua eleitora. Damiana de Jesus aqui no chat. Girão, e qual foi a resposta, ainda no período da manhã, com relação a esses personagens do governo Milei? Existe uma possibilidade de essa conversa avançar do ponto de vista de devolver estes à condição de asilados, mesmo que com o visto precário? Existe essa condição, né? Eles tiveram muita atenção, receberam a documentação que nós levamos, anotaram tudo também, estavam lá. E eu quero aqui agradecer a advogados argentinos voluntários, viu, Pitório? Voluntários, dentro de nós brasileiros, né? Porque existe gente com coração. Quero agradecer também a institutos que veio, por exemplo, dos Estados Unidos, o Instituto de Liberdade de Expressão, o Jonathan, que estava conosco lá, que também defende os direitos dos cubanos, né, que vivem uma ditadura no seu país, e ele tem essa pauta, estava conosco ajudando. Denunciamos a imprensa argentina o que aconteceu, contamos, pelo menos aqui que nos ouvir, né, que foi um canal apenas. Né? Inclusive, Pitório, parabéns às Marias, que colaboram, estavam conosco o tempo inteiro, que colaboram com a Rádio Auriverde, pessoas boníssimas, competentes, atenciosas, de um coração fantástico. Também a Sandra, que estava conosco lá. E tanto o equivalente ao cargo de ministro do interior, quanto o diretor nacional de imigração, foram, assim, parece que estavam esperando ser provocados. Esse foi o sentimento que nós tivemos, né? Então, a gente provocou essa situação. São cerca de 60 brasileiros que estão com medo de irem, segundo as suas famílias. Nós não tivemos contatos com essas pessoas, mas as famílias estão apavoradas lá, né? Tem gente vendendo doce na rua, vendendo doce para conseguir levar o sustento. Pessoas que tinham empresas no Brasil. Gente, isso podia estar acontecendo comigo, com você, com cada um aqui. Pessoas que nunca pegaram em armas, que estavam com a Bíblia, com a bandeira do Brasil, né? Tiveram que fugir dessa forma, né? De uma ditadura que não deu a eles direito
de dupla jurisdição, que não deu acesso aos autos, que não tem prova. Os brasileiros que estão presos lá, por exemplo, não tem prova nenhuma de que quebraram nada, nenhum dos cinco. Nenhum dos cinco. Então, eu já falei, inclusive, agora há pouco, com o ministro Sérgio Moro, na Comissão de Direitos Humanos. A Damares fez um relatório já, né? Primeiro foi oral hoje, depois é importante que as pessoas busquem, foi transmitida ao vivo agora há pouco, por isso que eu atrasei, Pitoli. Eu peço desculpas a você, o Borgo e a audiência, porque a gente estava na Comissão de Direitos Humanos, mas a senadora Damares abriu o coração do que viu. Eu depois complementei e só estava lá o senador Sérgio Moro, nesse momento agora, e nós fizemos um apelo também ao senador para que a gente volte na Argentina na próxima semana. Eu vou, nem que seja sozinho. Eu vou voltar semana que vem para denunciar o que aconteceu conosco e perguntar às autoridades o que é que foi feito em relação a esses brasileiros que estão querendo regularizar. Então ele ficou de analisar a situação, esses dois agentes do governo, esses dois emissários do governo Milei que estavam na reunião, e a gente vai tentar, viu, Pitoli? Acho que a gente precisa falar com o presidente também, né? Dessa próxima vez eu quero reunir deputados federais, os deputados ainda não foram à Argentina, falei com o deputado Marcel Van Hatten, que é do meu partido, pedi a ele, olha, aprova um requerimento da CREDEM, da Comissão de Relações Exteriores, para vocês fazerem uma diligência também na Argentina, né? Nós não vamos descansar um minuto, Pitoli, porque a qualquer momento pode acontecer uma tragédia, né? E a gente não pode ser responsável por isso, são vidas em jogo, são amores de vida das pessoas que lá estão. Então, um pouco mais de paciência, de calma, que a gente vai fazer o que tiver ao nosso alcance. Mas não é um problema do Senado, da Câmara, é um problema de todos nós. É um problema de todos nós. Sim. Que com muita oração e ação nós precisamos, de uma certa forma, ajudar esses familiares aqui no Brasil. Girão, e antes de passar para o Borgo, a Geralda da Hora, também cearense, também tua eleitora, admiração pelo teu trabalho. Vou registrando essa audiência do Ceará, Girão, para te mostrar o quanto você é querido também pelo teu povo, o povo que você representa no Senado. E a minha pergunta, Borgo, antes de passar para você, porque eu tive conhecimento, Girão, de que estes presos dependiam das suas famílias para se alimentar. A informação chegou a esse ponto, acredite se quiser. Tanto é que havia a filha de um deles que passava o dia tendo que ir em casa, produzir a quentinha, marmitex, levar para o pai na cadeia, porque na cadeia, na Argentina, pelo menos havia até ali um protocolo para os brasileiros, que não havia comida para eles no presídio. A família tinha que levar o alimento para esses presos políticos do Brasil. Isso já mudou, Girão? Você tem essa informação? Porque é assustador imaginar que a pessoa está presa e sem nenhum amparo, em especial com relação à alimentação por parte do Estado argentino. Sim, essas famílias precisam de ajuda, né? Essa também é uma responsabilidade social nossa como cidadãos, né? E eu sei, Pitoli, que você faz muitas campanhas, isso é muito importante para as famílias, né? Porque essas famílias elas se viram nos 30 para tentar ajudar esses presidiários do Brasil, essas pessoas que estão passando isso. E é verdade. A Ana Paula, que é a brasileira que está presa, que é doente, trata câncer, tem doença autoimune, está com depressão profunda. A Damares, a senadora Damares, senador Magno Malta, conversaram com ela. Na próxima semana que eu vou voltar lá, eu vou conversar, quero conversar, porque foi me negado esse direito, esse abuso de poder, acredito, que do aparelhamento lá da Argentina. Eu digo para você o seguinte, a água, e isso foi relatado pela Ana Paula, para você ver o nível. Os brasileiros tiveram relatos similares também, mas a água da Ana Paula, dessa brasileira, que é uma pessoa, uma trajetória da sua vida, empreendedora, trabalhadora, morou, e você ter uma ideia, ela teve a oportunidade de conhecer outras culturas, morou em Londres, né? E ela está passando essa provação muito complicada. Até na água dela colocaram lá
aranhas, sabe? Coisa para fazer tipo um negócio de terrorismo mesmo, psicológico. Ela está com depressão profunda. Ela não está sendo bem tratada, inclusive pelas pessoas que a circundam lá, outras presidiárias. Você imagina, já num presídio brasileiro já é complicado, né? Já é as condições sanitárias, o tratamento de outros presos, principalmente você que nunca teve passagem pela polícia, você que nunca teve nenhum tipo de problema com a justiça. Você imagina num país diferente, sabe, Pitório? É isso que eu quero chamar aqui a nossa responsabilidade geral. Você imagina num país diferente, lá tá frio pra caramba, né? Então, essas pessoas precisam realmente do nosso apoio. Não tivemos absolutamente nenhuma, no meu modo de ver, conseguiram um carro lá, a diplomacia brasileira, mas não tinha nenhum agente conosco da chancelaria, lá da Embaixada do Brasil em Buenos Aires. Olha como essa turma mistura política de governo e política de Estado. Isso é o Estado brasileiro. O governo Lula passa. O governo Lula está aí, com o ditador, com o Putin, com o Xi Jinping aí, tá junto com outros sanguinários, Ortega, Maduro. Tudo bem, mas esse governo passa, né? Então, são brasileiros que estão ali. Poderia ser qualquer um de nós. Então, precisamos deixar esse negócio de esquerda, de direita para lá, porque é questão de humanidade, sabe, Pitório? Mas tá sim, eles estão sofrendo situações na cadeia que não deixaram se visitar as celas. Tiveram que levar os senadores para um outro local para ser ouvido numa outra sala, mas não nas celas deles. Girão, Borgo por aqui. Pois não, Borgo? Pitório, parabéns pelo Girão, pela Damares, Magno Malta, porque é um assunto que não está hoje na pauta do dia. Quando tem os holofotes ali, tem vários que entram na disputa, que vão visitar, enfim, mas não é um assunto que nós estamos na pauta, até porque nós estamos com vários problemas no Brasil. E mesmo assim, o senador Girão, a Damares e o Magno Malta, no Dia das Mães, ali, como você falou, no final de semana, eles vão lá demonstrando que não é só pelo holofote, é por questão humanitária o exercício do mandato. Eu só tenho que dar os parabéns ao meu amigo Girão, e que por sinal que não vou falar inveja, mas vou inverter aqui, que orgulho do povo cearense de um senador do seu tamanho, viu, Girão? Porque aqui em São Paulo, aqui é difícil. Como nós queríamos que tivesse um Girão aqui no estado de São Paulo. Muito obrigado, querido. Desejo a vocês um ótimo programa. Desculpa pelo atraso, eu vou ter que voltar agora para uma sessão que acontece aqui ao mesmo tempo. Girão, então só uma fala rápida sobre CPI das Bets. Tô indo agora para lá, porque ontem foi uma palhaçada, né? Um circo completo, até selfie, o pessoal fazendo, e estão encaminhando para pizza, porque não querem chamar, Pitório, e eu tô indo para lá agora. Não querem chamar pessoas importantes que podem denunciar, inclusive, suspeita de extorsão de senadores, para não deixarem donos de empresas bets irem, querendo blindar. Então, o que está incomodando é isso. E eu estou cobrando, porque o presidente Davi Alcolumbre já disse que tem que acabar essa CPI, não quer prorrogar mais. Porque está chegando, no meu modo de entender, gente grande. Então, eu estou indo para a CPI agora. Vou pedir licença. Vai lá, e eu espero, se você me convidar num próximo programa, para falar sobre isso. Eu quero dar nomes aqui e é importante que a população tome conhecimento da proteção a poderosa que está acontecendo aqui no Senado. Girão, quando você quiser, só me chamar. Boa sorte, Girão. Abraço, Borgo. Abraço a vocês, especialmente os cearenses aí. Abraço a todos os brasileiros, mas os cearenses pelo carinho.